Oi, meus amores do YouTube, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o show histórico da mamãe no Coachella, gente. Estou falando dela, tá bom? Lady Gaga, que entregou o maior show da história desse festival. Mas, antes de falar do show impecável da mamãe, eu vou me apresentar primeiro, tá bom? Se você é novo aqui no canal, pode me chamar de Vi, tá bom? Nesse canal eu falo sobre todos os babados aí do mundo pop e faço reações também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você tá no lugar certo, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder as próximas notificações. É muito importante ativar o sininho pra você saber sempre que eu posto vídeo, tá bom? E, gente, não se esquece de deixar um like, tá? Por favor, deixa o like, não custa nada. É de graça, o seu dedo não vai cair. Deixa o like nesse vídeo, porque assim você vai me ajudar muito e o YouTube vai entregar o meu vídeo pra mais pessoas. Agora que eu já fiz a pedinte, vamos falar sobre o show icônico da Gaga. E antes de começar a falar do show da mãe, eu preciso fazer uma menção honrosa, tá bom? A dois shows em específico. Ao show da Tyla, né? Foi muito legal ver a Tyla ali no palco. É uma artista que tá começando agora. Ela tem muito molejo, né? Ela é bem nova ainda. E eu tenho certeza que ela vai longe. O show dela foi simples, porque ela tava ali num palco mais secundário. Mas mesmo assim, foi muito bom, né? Ela tem vários hits já. Water, Push to Start. Ela subiu ao palco com a Becky G. E foi muito legal, gente. Eu desejo muito sucesso pra Tyla, tá? E espero um dia ver a gatinha no palco principal, porque ela tem muito talento e ela vai crescer muito ainda. A Lisa também fez o show dela solo ali, né? Ela que é integrante ali do Blackpink. Fez o seu primeiro show solo. Ela entregou uma performance incrível. O telão, assim, com várias imagens, vários alter egos da diva. Eu achei um show muito bonito, muito bem feito, com muitas coreografias. Ela entregou tudo que a Ziag gosta. E eu vi muita gente aclamando ela, né? Foi um dos melhores shows da noite, com certeza. E tenho certeza que ela vai crescer cada vez mais. E aí começou o show mais esperado da noite, né? A Gaga subiu ao palco principal e voltou aí depois de 2 anos, né? Da Chromatica Ball, ela finalmente voltou aos palcos, no palco do Coachella, e fez história, né, meus amores? Que história! Ela foi ovacionadíssima pela crítica, recebeu nota máxima de vários críticos e também conquistou o coração dos fãs que estavam assistindo de casa. E lá, gente, imagine presenciar esse evento ao vivo. Deus queira que no Rio de Janeiro seja ainda melhor, porque a gente vai fazer barulho e não vai ser tão calado que nem o povo é lá fora, né? Aquele povo não canta nada, fica tudo calado. É um bando de sem graça. Ela começa cantando Bloody Mary, né? Que virou um hit estrondoso depois que fizeram um edit da Wandinha dançando Bloody Mary. E aí viralizou muito, gente, essa música, tá? Subiu horrores lá no Spotify, ficou charteando um tempão lá no Top 50 Global. E muita gente passou a conhecer essa música a partir deste edit. Quem foi a mente digitando que fez isso? Só Deus sabe. Mas nós temos que agradecer porque muita gente conheceu Bloody Mary a partir desse edit. E aí ela tava belíssima, ela tava em cima de uma gaiola e essa gaiola, ela formava um vestido de veludo vermelho. Dentro dessa gaiola haviam dançarinos. E foi assim, gente, um ato de abertura impecável, tá? Pra mim, na minha opinião, foi o melhor ato de abertura até o momento, tá? Pode ser que alguma outra artista faça alguma coisa ainda maior, mas pra mim, ali ela já mostrou que ela veio entregar alto nível, tá? Ela não fez um show, ela fez um espetáculo. Logo em seguida, ela já jogou abracadabra na nossa cara, tá? Faz a magia pra abrir. Abracadabra! Ela pegou, cantou Abracadabra ali. E eu achei que ela ia deixar um pouquinho mais pro final, porque é um dos hits aí do ano. Amo Abracadabra. Ela barbarizou. E logo na sequência, ela já emendou com Judas, que é uma das minhas músicas favoritas da Gaga. E o meu clipe também, né, gente? Ela desce ali do vestido elétrico, porque ele tem um mini elevador, que a Gaga volta pra lá e canta Judas em cima desse vestido. E olha, incrível demais. Ela desce, ela sobe, ela faz tudo. Que eu vou te ensinar a descer, a subir, a quicar e rebolar. E
E aí ela cantou Scheiße em cima da mesa, gente. A mesa virou uma passarela. Tinha muitas dançarinas em volta. E elas subiam e cantavam e fazia carão. E aí, a Gaga pegou uma pena e assinou novamente o contrato com o diabo, porque ela voltou com tudo, gente. Finalmente, a nossa diva satânica favorita está de volta. E eu tenho certeza que o tanto de crente que vai xingar ela quando ela subir no palco lá no Rio de Janeiro, não tá escrito. Se na Madonna já foi um surto, imagino que a Gaga vai fazer lá. Ela cantou também Garden of Eden, né, que faz parte aí do novo trabalho dela, que é o Mayhem. Eu amo Garden of Eden, amei a performance dela, ela tá se soltando ali, se divertindo no palco. E depois ela foi lá pela passarela e chegou no lugar onde ela fez aquele espetáculo dançante, né, uma guerra de dança, literalmente Dance or Die. E ali tem um tabuleiro, né, simula um tabuleiro de xadrez, e ela tá ali dançando com os dançarinos ao som de Poker Face, gente. Ali ela foi artista demais, sabe? Que perfeição, gente, olha. Eu não tava esperando um show tão grandioso, sabe? Foi tudo muito bem coreografado e, olha, é só elogios mesmo, tá? Eu vou rasgar elogios nesse vídeo, então se você é hater da mamãe, já sai daqui. O que eu achei bem legal é que os atos, eles tinham nome. Então, o primeiro ato, ele é intitulado ali de Veludo e Vício. E o segundo ato, E Ela Caiu em um Sonho Gótico. No segundo ato, a Gaga já mudou de look, ela tava ali com um vestido branco, ela tava belíssima, loira, do jeito que a gente gosta, deitada na areia do gato ali, com outros dançarinos. E ela começa cantando Perfect Celebrity, que é uma das minhas músicas favoritas do Mayhem. Eu amei demais essa performance dela, ela solta o gogó, deitada mesmo. A diva já tinha cantado bastante, já tinha dançado, então foi a hora dela descansar ali, né? O engraçado é que enquanto ela tava cantando, dava pra ouvir a respiração dela, porque como era um microfone de cabeça, o microfone de cabeça, ele capta muito o som da boca, né? Porque ele fica muito próximo. Então dava pra gente ouvir bastante a respiração dela, e ela ficou bem cansadinha aí, porque ela realmente se esforçou pra entregar assim, um espetáculo pra gente, que foi o que ela fez. E aí, depois dela cantar Perfect Celebrity, as dançarinas que estavam ali deitadas na caixa de areia de gatos com ela, começa a levantar, começa a dançar e se transforma, né, gente? Dizize é um hino babadeiro, eu amo Dizize demais, defenderei Dizize pra sempre. Aprendi a cantar super rápido, é uma música deliciosa e essa performance foi incrível. Depois, ela veste a armadura ali de paparazzi, né? Ela faz várias referências na carreira dela, de várias coisas que ela gosta, que ela já fez anteriormente, e essa foi uma delas, né? Ela levanta ali com as muletas, fazendo referência ao clipe de Paparazzi, e ela tá com um vestido enorme, assim, uma cauda enorme branca, e ela para em frente ao ventilador, entregando uma performance linda, só que ela cantou Paparazzi numa melodia diferente, né? Uma melodia mais melancólica, e eu amei isso, eu achei muito teatral. Ai, gente, que performance incrível. É uma melhor que a outra, eu nem sei qual é a minha favorita. E aí ela começa a cantar uma das minhas músicas favoritas, Alejandro. Amo. Gente, os dançarinos dançando ali, ela em cima da torre, cantando pra eles lá de cima. Ai, que coisa linda. Nossa, é uma coisa melhor que a outra. Por incrível que pareça, uma das minhas performances favoritas também foi The Beast. Eu não tava esperando que ela fosse cantar The Beast, mas ela cantou, gente. Eu sei que muita gente não gosta dessa música por ela ser uma música mais lenta, e ela dançando ali com as bailarinas foi uma coisa... Ela tava muito performática, né? Ela tava interpretando muito em cima do palco, e eu achei isso uma grandiosidade, assim, inigualável. Só a mamãe sabe fazer, né, gente? Não tem como, não tem outra. Não tem espaço para mais uma Gaga no mundo da música. Já temos a nossa. E aí começou o ato 3, O Belo Pesadelo, que sabe o nome dela. Ela começa o ato 3 já com outra roupa, né? Uma roupa que eu gostei muito. Acho que foi minha roupa favorita dela, foi nesse ato. Ela começa cantando Killa, tá? Com Gesaffelstein, que é um DJ ali babadeiro que já trabalhou com The Weeknd anteriormente. E é o feat dela na música Killa, né? Ele também foi produtor, um dos produtores do álbum, e ajudou nessa composição da obra-prima, que é o Mayhem. Achei muito foda, ele tava ali com um look clássico dele,
dele, né? Com os tecladinhos dele. Guess Southeastern e seus teclados em cima do palco. E a Gaga performando em volta com os dançarinos. Eu amo Killa. Eu confesso que no começo, quando saiu Killa, eu não curti tanto. Mas depois eu fui pegando gosto pela música e hoje em dia é uma das minhas favoritas do álbum. E aí, começou Zombie Boy, gente. É a minha música favorita do Mayhem. Eu amo Zombie Boy. Eu sei que é uma opinião um pouco impopular, mas eu amo, gente. Que música boa. E eu achei uma performance super divertida, a Gaga ali com as caveiras, né? E a bunda, assim, balançando aquela bunda fake. Foi uma performance pra descontrair ali, né? A Gaga cantou, rodou. Achei bofo demais, achei muito cante, né? Ela tava belíssima. Depois ela já emendou com Die With A Smile, tá? Die With A Smile. Ela cantou por 30 segundos e já mudou pra How Bad Do You Want Me. Até porque nessa música aí já tá quase 200 dias em primeiro lugar lá no Spotify Global. Então quem quer escutar, que vai escutar no Spotify. E aí começou How Bad Do You Want Me, e eu amo essa. Eu sei que alguns fãs se desfazem dessa música por parecer uma música da Taylor Swift, mas eu amo, gente. How Bad Do You Want Me é muito boa. Essa eu cantei do fundo da minha alma, tá? Já era de madrugada. Ai, é impecável, gente. Vamos parar de frescura e vamos ouvir essa obra-prima. E eu tenho certeza que essa daqui a um tempo vai ser uma das maiores do álbum. E você vai ter que aceitar. E aí começou o ato 4. Despertá-la é perdê-la. A Gaga começou cantando Shadow of a Man, né? Que é uma música perfeita. Eu amo essa música. Eu só não curti muito o figurino desse ato, né? Que era ali algo mais social. Eu gostei da roupa dos dançarinos, mas na Gaga eu achei um pouco estranha, né? Pra mim foi o look mais fraco, mas ainda assim muito bom. Então ela começa ali cantando Shadow of a Man. Ela desfilando ali no palco, né? Com os dançarinos dançando. Ela tava se divertindo muito já nessa hora. E foi um prazer ver a Gaga feliz, assim, desse jeito, sabe? Fazia tempo que eu não via ela desse jeito, tão jovial, sabe? Se entregando tanto pra música como ela tá fazendo agora. E aí depois ela foi ali pra passarela, né? Pra parte dividida do palco. E cantou Born This Way junto com os dançarinos, né? Que estavam ali com ela. Born This Way é um hino, né, gente? Icônico, atemporal. É um hino pra comunidade LGBT. E é muito importante ela cantar essa música agora, lá nos Estados Unidos, principalmente agora no governo Trump, que é um demônio, né, que está perseguindo a comunidade trans e a comunidade LGBT e minorias no geral, porque ele não tem mais o que fazer, além de taxar os outros países e perseguir as minorias. E aí, obviamente, ela cantou Shallow. É Shallow pra lá, Shallow pra cá. Todo show da Gaga tem Shallow. Ela soca Shallow em todo lugar e pode esperar, tá? Em Copacabana vai ter Shallow de novo e vocês vão cantar sem reclamar. Não quero ver ninguém reclamando, véi. E aí, obviamente, ela tava ali no piano, soltou o gogó. Amo Shallow também, mas confesso que, né, Gaga, vamos daí cantar uma das antigas. Cadê uma Hair, né? Cadê um Applause? Eu quero ouvir art pop, amor. Eu quero ouvir Cromática. Inclusive, Joanne, art pop e Cromática não foram incluídos na setlist, tá? Foram os únicos álbuns que ela não cantou nenhuma música ali no palco. E eu achei isso uma pataquada. Tá? Tinha que ter pelo menos uma música de cada álbum. Eu entendo que a proposta do show foi algo mais dark, mas dava sim pra encaixar alguma música ali no meio. Até porque Shallow não é dark e ela cantou. E aí foi um dos momentos mais bonitos desse ato, né? Que foi a Gaga ali cantando Vanishing to You. Eu chorei nessa parte, eu não tava esperando. Ela desceu lá pro meio dos fãs e ela tava muito feliz, gente. A Gaga tava assim, estonteante, sabe? Ela tava pulando de alegria e foi um momento lindo ver ela ali interagindo com os fãs. É por isso que eu amo tanto ela, porque ela é uma diva assim das maiores e mesmo assim ela interage bastante com os fãs. Ela é uma diva muito acessível, né? Pro patamar que ela tá, geralmente as divas são mais reclusas, elas não interagem tanto com os fãs, mas a Gaga, ela é o contrário e é por isso que eu amo tanto essa mulher. E teve um momento super fofo, né? Da Gaga pegando ali um buquê preto que uma fã entregou pra ela e ela sai andando e ela fica com esse buquê até o final do ato e ela canta e ela cheira o buquê e ela vai pra lá e pra cá. A menina postou, inclusive, no TikTok um vídeo falando dessa experiência, né, dela entregar o buquê pra Gaga, da Gaga ter pegado o buquê dela. A Gaga deixou um comentário super fofo lá, falando que elas estão conectadas pro resto da vida e foi muito lindo, gente, assim, foi
inexplicável esse show dela. E aí começou o finale, né? Foi pra encerrar ali o show que ela cantou Bad Romance. Obviamente, essa não podia faltar. E aí ela fala nessa música, monstros nunca morrem. Esse ato, inclusive, é intitulado de Área Eterna do Coração Monstro. Então eu acho que ela quis dizer que os monstrinhos e ela são eternos, porque a música tá aí, a história está sendo feita. E ela foi lá e fez. Ou seja, gente, o show foi impecável, né? Um show babadeiro, com visuais incríveis. Ela tava soltando a voz, ela dançou bastante. E eu tenho certeza que ela impactou muitas pessoas dessa geração nova que não conhece uma artista no nível da Lady Gaga, né? O que a Gaga fez ali em cima do palco foi algo extremamente teatral. É por isso que eu amo tanto ela, né? No início da carreira ela fazia muito isso. E o que ela fez? Ela fez um espetáculo. Aquilo ali não foi um show, foi um espetáculo. Ela tá sendo aclamada pela mídia, ela tá sendo aclamada por todo mundo, porque realmente ela foi lá e fez o melhor show da história desse Coachella. Eu posso cravar aqui que até o momento é sim o melhor show do Coachella. Eu sei que muitas pessoas amam o da Beyoncé. Eu vi inclusive as pessoas rivalizando as duas no Twitter. Gente, não faz isso, tá bom? É muito feio. Porque a Beyoncé, ela fez um show ali mais performático, uma coisa mais diferenciada. E a Gaga, ela foi pro lado mais teatral. Então eu acho que não tem comparação. E tá tudo bem se você acha o da Beyoncé o maior de todos. Não tem problema nenhum, gente. Opinião é de cada um e você tem a opinião que você quer. Parem de discussão besta e vamos ouvir as músicas delas, que são perfeitas. Então ela entregou visuais impecáveis, ela levou o teatro pra cima do palco e fez algo fenomenal. Eu não consigo nem descrever o que eu tô sentindo ainda. Eu já revi esse show 3 vezes e eu tenho certeza que quando ela cantar isso ali em Copacabana, eu vou chorar muito. Vai ser muito lindo, vai ser um momento assim muito especial e eu tenho certeza que vai ser inesquecível pra ela também. E tivemos momentos bônus aí também, tá? Momentos bônus esses que as meninas ali do Blackpink, né, estavam assistindo a Gaga durante a apresentação. Achei elas muito fofa. A Lisa e a Rosé estavam lá apreciando a mamãe, né, esse show impecável dela. Mas teve um momento muito engraçado, que foi quando a Rosé ligou pro Bruno Mars durante a performance de Die With a Smile e não é atendida, né? O Bruno Mars simplesmente não atendeu a Rosé e eu quero o Bruno Mars na cadeia por ter feito isso, tá? Mas eu tenho certeza que ele tem uma desculpa muito boa pra isso. Provavelmente ele tava ali no banheiro ocupado. E eu entendo, gente, eu também detesto atender ligação. Mas foi muito engraçado ver a Rosé ligando pro Bruno Mars. Acho que ela queria mostrar pra ele a Gaga em cima do palco. Ia ser um momento icônico, mas que pena que o Bruno Mars não atendeu, né? Olha aí, Bruno, o que você faz? Mas é isso, gente. Eu fiz esse vídeo super rápido, só pra contar ali mesmo, né? Um veja como foi desse show incrível, desse espetáculo que a mamãe trouxe pra cima do palco do Coachella. E eu espero o mesmo nível para o show do Rio de Janeiro. Eu não espero nada menos que isso, eu espero algo maior. Tá? As minhas expectativas estão lá em cima, porque eu tenho certeza que ela vai entregar algo incrível. Até porque a Gaga tá com sangue nos olhos e dá pra ver isso muito bem. E você, gostou desse vídeo? O que você achou do Coachella? Você gostou dos looks? Qual foi o seu ato favorito? Ficou com raiva que 3 álbuns ficaram de fora? Qual foi a sua performance favorita da noite? Deixa aqui nos comentários, porque eu adoro saber o que vocês acham das coisas, tá bom? Interajo bastante com vocês também nos comentários, então deixa aí, né, gente? Não custa nada. Já vou aqui encerrar o vídeo pedindo like. Deixou o like? Esqueceu? É o momento certo. Deixa o like nesse vídeo, ajuda muito, o YouTube vai entregar pra mais pessoas e você vai me fazer uma pessoa muito feliz. E também se inscreve no canal, tá, gente? Se inscreve nesse canal agora, porque eu sei que muita gente me assiste, mas não se inscreve. Se inscreve, ativa o sininho. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Killa, 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 killa. Killa.